Os cicloides. Quantas rotações a moeda de cima dá em torno da moeda fixa de baixo na figura, se ambas têm o mesmo raio? O estudo desses movimentos exige um pouco de reflexão. A surpresa é a observação contraintuitiva de que quando uma moeda é rolada ao redor da borda de outra moeda do mesmo tamanho, a moeda em movimento completa 2 rotações completas, depois de dar a volta na moeda estacionária. Veja que a moeda externa fez uma rotação completa, tendo voltado para a mesma posição depois de apenas girar cerca de metade da moeda interna. Girando totalmente em torno da moeda interna, ela terá completado 2 rotações. Uma das curvas mais interessantes e que eram conhecidas desde a antiguidade para descrever o movimento dos planetas são os cicloides. Um cicloide é uma curva gerada por um ponto fixo em uma circunferência de um círculo que rola sobre um eixo horizontal no plano. Entre o final de uma rotação completa e o início da outra, forma-se uma espécie de vértice. Como de A para B o círculo descreve uma rotação completa, a distância completa AB é igual ao comprimento da circunferência AB, que é igual a 2πa. Já o comprimento C de um arco completo do cicloide, obtido através do cálculo integral, é igual a 8 vezes o raio do círculo, C igual a 8a. O cicloide que começa na origem em uma base horizontal dada pelo eixo X, gerada por um círculo de raio A, e rolando sobre o lado positivo da base, consiste nos pontos x e y, dados pelas equações x igual a θ menos seno de θ e y igual a 1 menos cosseno de θ, onde θ é o ângulo através do qual o círculo gira. Uma propriedade extraordinária do cicloide foi descoberta por Johann Bernoulli em 1696, quando ele desafiou, entre outros, Newton e Leibniz e seu irmão Jacob a descobrir a curva pela qual um corpo irá deslizar entre 2 pontos A e B em alturas diferentes, mas não verticais, sob a influência da gravidade somente, no menor tempo. A resposta mais intuitiva é a curva de menor distância entre A e B, portanto uma linha reta. Porém, a resposta correta é que esta curva é o cicloide. Conta a história que, após alguns meses de colocar o problema, Johann tinha 5 respostas, incluindo a sua própria. Eram de seu irmão Jacob Leibniz, L'Hopital, e uma anônima vinda da Inglaterra. Essa última era a única, além do próprio Johann, correta. A lenda conta que Johann, meio decepcionado e meio eufórico, colocou a carta anônima sobre a mesa e murmurou: "Eu reconheço o leão pela pata", referindo-se a Newton. Igualmente notável foi a descoberta de Huygens da propriedade de isossincronismo do cicloide, que é o fato de um corpo deixado a deslizar a partir de qualquer ponto do cicloide levará ao mesmo tempo para chegar ao ponto mais baixo, B. Cicloides são notáveis exemplos de lugares geométricos. Por exemplo, como vimos, a curva que chamamos de cicloide é o lugar geométrico gerado por um ponto fixo em uma circunferência de um círculo que rola sobre um eixo horizontal no plano. Nos hipocicloides e epicicloides, um círculo móvel rola ao redor de uma circunferência. Um vértice é gerado em cada ponto em que o ponto fixo P do círculo móvel encontra o círculo fixo. Nos hipocicloides, um círculo de raio B rola interiormente a um círculo fixo de raio A. O número de lados do hipocicloide dependerá da razão A para B. Um caso especial é o de uma estrela de 4 pontas, ou astroide, que é um hipocicloide com um círculo móvel de diâmetro igual a 1/4 do círculo fixo. Os epicicloides são curvas da mesma família, descritas por um ponto P fixo a um círculo, que nesse caso rola exteriormente a uma circunferência. Os epicicloides
foram descobertos pelos gregos e até o século XVI eram usados para representar trajetórias descritas pela Lua e pelos planetas. Mantendo o diâmetro A do círculo fixo e variando B, o diâmetro do círculo móvel, obtemos diversos tipos de epicicloides. Um epicicloide famoso é o cardioide. Essa curva é gerada pela trajetória de um ponto P que gira em um círculo de raio A exteriormente a um círculo fixo também de raio A. Em 1658, Blaise Pascal tinha desistido da matemática em favor da teologia. Mas, enquanto sofria de dor de dente, começou a considerar vários problemas relativos aos cicloides. Sua dor de dente desapareceu e ele tomou isso como um sinal celestial para prosseguir sua pesquisa. 8 dias depois, ele completou sua redação e, para divulgar os resultados, propôs um concurso. Pascal propôs 3 questões relacionadas ao centro de gravidade, área e volume do cicloide, com o vencedor ou vencedores para receber 40 dobrões espanhóis. Nenhuma das submissões foi julgada adequada. Enquanto o concurso estava em andamento, Christopher Wren enviou a Pascal uma proposta para uma prova da retificação, isso é, determinação do comprimento do arco do cicloide. Em 1686, Leibniz usou a geometria analítica para descrever a curva com uma única equação. A computação gráfica. Eu não poderia encerrar esse módulo de geometria analítica sem mencionar as aplicações mais importantes da geometria analítica que vem ocorrendo nos últimos 20 anos, através de sua utilização nas ciências da computação, em particular na computação gráfica. No coração da computação gráfica reside a geometria analítica espacial e a geometria projetiva. Naturalmente, a geometria analítica espacial nada mais é do que uma extensão dos conceitos da geometria analítica plana para o espaço de 3 dimensões. Exemplos são os jogos no computador, a previsão do tempo e a produção de filmes. Imagens que vemos numa tela de computador são geradas com equações, em geral de 3 dimensões, de curvas e superfícies. Desenvolver um projeto de computação gráfica em 3 dimensões requer que os objetos sejam representados por coordenadas ou equações espaciais, onde a posição de cada ponto pode depender do tempo, isso no caso de animações. A partir daí são definidas as características da superfície dos objetos, como cor, textura, rugosidade, etc., assim como propriedades gerais da cena, como a iluminação. Na próxima etapa, a cena deve ser mapeada no plano que representa a tela do computador usando projeção central, onde a câmera é o centro de projeção. O computador produzirá a imagem renderizada, isto é, a figura final, combinando as equações dos objetos com as definições da superfície, iluminação, reflexão, refração, etc. Note, porém, que a reprodução por métodos matemáticos de figuras humanas ainda permanece um desafio para os designers gráficos.